Olá, tudo bem? Meu nome é Kleber Werneck e esse é o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal HIT Notícias, que sempre traz um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. E hoje o programa promete ser para lá de especial. Afinal, está aqui ao meu lado o Irineu Toledo, ele que é radialista, empresário, palestrante. Olhando assim, você pode até nem lembrar à primeira vista, né? Mas quando ele começar a falar, com certeza você vai lembrar, porque a voz dele faz parte da vida de muita gente. E tudo isso você vai ver a partir de agora no programa Análise Direta. Olá, Irineu. Primeiro quero agradecer, você ter aceitado o nosso convite, estar aqui nos nossos estúdios e pedir para você mostrar o seu cartão de apresentação, sua voz. Oi, com licença, posso entrar? Está no ar uma nova manhã, um novo dia. Emocione-se porque você faz parte do milagre da raça humana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aí, quem não se lembra disso? Eu, particularmente, já comecei meu dia muitas vezes ouvindo essas frases, Irineu. Agora, obrigado, viu, pelo convite. É um prazer sempre estar aqui falando daquilo que a gente faz. Obrigado mesmo. Uma honra estar com você, Kleber. Legal. Olha, o programa de hoje promete ser para lá de especial, porque o Irineu, além de um grande profissional, é uma figura muito simpática, muito carismática e, para mim, pessoalmente, é um orgulho fazer esse programa hoje com você. Eu queria que você começasse contando sua história no rádio, né? O rádio é parte da sua pessoa, né? Pois é, por mais que eu saia do rádio, o rádio não sai mais de mim, né? Não tem jeito. Eu comecei o rádio em 1978. Eu sou aqui da Zona Leste de São Paulo, da Vila Prudente, Jardim Independência. Daí, pobre, filho de operário, quando faz intercâmbio cultural, não vai para a Austrália, não vai para a Inglaterra, não vai para o Canadá. Eu fui para Botucatu aos 16 anos. Foi seu intercâmbio, Botucatu? Meu intercâmbio cultural foi Botucatu. Saí da periferia de São Paulo para ir para uma cidade do interior para ser comerciante aos 16 anos. E lá acabei indo para um jornal, que eu gostava muito de escrever, e aos 18 anos fui parar na Rádio Municipalista de Botucatu, e aí a comunicação, o microfone e o Irineu passou a andar junto até aqui. Então, tudo que eu fiz desde então foi, de certa forma, baseado no microfone, especialmente no veículo rádio, embora eu trabalhe em outras mídias, mas o rádio é minha paixão, é minha cachaça, vamos dizer, é tudo que eu tenho de referência para me comunicar com as pessoas. Agora, Irineu, de tempos em tempos a gente ouve uma frase: o rádio vai acabar. Quando surgiu a televisão, muita gente sentenciou o rádio, que não se confirmou, e agora, nessa época de mídias sociais, de internet, da pessoa estar no smartphone o dia inteiro, como você vê o papel do rádio hoje e até o futuro do rádio? Então, a questão que as pessoas confundem é o rádio não acaba, muda o suporte. O ser humano é da comunicação. Isso é uma habilidade que fez a gente evoluir já há 60, 70 mil anos, quando a gente se tornou sapiens sapiens. A comunicação foi o que determinou a evolução praticamente, porque a gente passou a elaborar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, de uma maneira complexa, para nos comunicar com o outro, que a gente passou a reconhecer. Depois, passam tantos milhares de anos, hoje nessa explosão da era da informação e da tecnologia, muda o suporte, mas o ser humano continua com a necessidade de se comunicar com o outro, com o coração do outro, com a alma do outro. Se é o formato de radiodifusão, a transmissão, se é por internet, não importa. É a gente, com a nossa habilidade, com metodologia, sim, com formatos e tal, mas muda o suporte. Mas o rádio não tem como eliminar essa história do rádio, que achou uma linguagem para se aproximar das pessoas de um jeito eficiente para a informação, para a educação, né, para a religiosidade, para a fé. Então, a gente usa a comunicação para dizer aquilo que a gente tem mais importante para dizer. É isso. Então, o rádio não acaba. Eu, por exemplo, hoje entendo que a internet é a minha rádio. Legal. Se eu estou no Facebook, no Instagram, no podcast, onde for, é o Irineu do rádio que está lá. Certo? É o Kleber da TV que está, não importa o suporte.
Agora, posso contar uma história sobre mudança? Por favor. Essa história de que a televisão ia acabar é antiga também. É, né? Agora... Aliás, não é bem a televisão. Vamos falar de uma arte maior antes, é o cinema. Então, o grande diretor Fellini era entrevistado por um repórter americano, no início da televisão, a explosão da televisão, ali, aquela popularidade nos anos 60, e o repórter falava para o Fellini, mas Fellini, o cinema acabou. Agora a televisão tem áudio, tem trilha, tem imagem. E o Fellini explicava para ele, olha, na verdade, a fotografia do cinema tem uma textura diferente, tem arte, tem cenografia, tem um texto, e explicando para ele todo o cuidado que se tinha para contar uma história. Daí ele falou, bom, o cinema não vai acabar porque ele é diferente da televisão. Daí a pouquinho, conversava um pouco, ele falava, mas você acha mesmo que o cinema não vai acabar? Aí o Fellini explicava, olha, quando você vai ao cinema, você se prepara. Você pega o seu guarda-chuva, pega a sua capa, você combina com a moça, você chama o táxi, daí você chega no cinema, tem todo um ritual, daí de repente você vai para a bilheteria, daí você entra na sala. Quando você entra na sala, as luzes se apagam e aí aquele ambiente é povoado por fantasmas. Quando aquele filme começa a rodar, você entra num mundo mágico e tal. Então, o cinema não vai acabar. Daí continuou conversando. Daí a pouco o repórter volta, mas o cinema não vai acabar com a televisão? Daí ele falou assim para o repórter, eu não estou entendendo, você me trouxe aqui no programa para falar de cultura e insiste em falar em eletrodomésticos? Eletrodomésticos. É um objeto, é um utilitário que está em casa. Essa... Isso nos anos 60. Pô, televisão é outra coisa, você usa. Que definição perfeita essa, diferencia o que é arte. Nós fazemos cultura, né? Nós produzimos conteúdo, nós nos comunicamos com as pessoas, não importa o suporte. E cada um, pô, você vê, o cinema está aí forte como nunca, ele se adapta, muda a linguagem, muda o texto, muda o roteiro, o público muda, enfim, você vai fazendo a narrativa do seu tempo, né? Você descreveu bem, usando essa história, todo esse ritual que é ir para no cinema, que na verdade é um lazer até, mais do que só ir se informar. Agora, o rádio também tem uma peculiaridade que é fazer parte da rotina das pessoas. Está inserido em um momento do dia que a pessoa já se acostumou a ter o rádio como companheiro, assim como ir no cinema é um passeio. Você, por exemplo, de manhã, você é o companheiro de muita gente que você nem imagina, né? Pois é, esse é o benefício do rádio. O rádio me permite ter intimidade com as pessoas, é uma intimidade não invasiva, porque como ela só está ouvindo, toca o despertador lá, o rádio relógio, a pessoa já fica com o olhinho fechado e aquele locutor está falando com ela. Então, você fala um dia, se você é agradável, se você não é invasivo, ela continua com você porque você fala algumas coisas legais. Dali uns dias ela começa a achar você uma pessoa legal. Olha só, vai virando uma amizade mesmo. Daí a pouco vira uma amizade, daí vira afetivo. Por isso que a relação gostosa nossa dos radialistas, você vai falar isso você conhece vários radialistas, é sempre assim. Quando o ouvinte te escolhe, você passa a ser amigo dele, você passa a ser o diálogo dele. Então, é uma conexão de valores, né? O jeito de você ser, o jeito de você se posicionar em relação aos assuntos, daí vai descobrindo um monte de afinidades e não invasiva. Você está ali num diálogo silencioso com aquele sujeito pelo rádio. O rádio tem essa magia, né? E as pessoas nem veem a cara do apresentador e o apresentador não vê a cara do ouvinte. O rádio tem a coisa mais mágica para mim. Legal. Por exemplo, eu estou com 42 anos de rádio. Eu participei de histórias de pessoas que eu nunca vi, nunca verei, algumas que nunca verão a minha cara também. Agora, depois da internet, descobriram que eu tenho esse rostinho bonito, delicado. E como é que foi as reações? Mas, olha, quando eu falo com uma pessoa no rádio, não existe preconceito algum. Eu só falo com o coração dessa pessoa, através da audiência, do ouvido dela. Eu vou para a mente dessa pessoa. Eu não sei se ela é pobre, eu não sei se ela é rica, eu não sei se ela está doente, eu não sei se ela está numa penitenciária, né, cumprindo lá uma pena, eu não sei se ele é um empresário, eu não sei se é uma pessoa que está viciada em drogas, que está escrava de algum vício. E quando você chega, provavelmente ninguém chegou ali. Então eu descobri que o rádio ele permite uma comunicação 100% ética. A pessoa me escolhe ouvir, porque se eu não agrido os valores dela, mas eu chego tão perto
E isso é uma coisa mágica. Eu aprendi no rádio que a comunicação é ainda mais forte de tudo aquilo que eu tinha estudado em faculdade sobre metodologias de comunicação, sobre processos e formatos. Comunicação é chegar perto do outro. Aí que eu voltei a estudar o princípio. Falei assim, olha, fale com a pessoa, esteja presente quando você fala com as pessoas. E o rádio me deu essa chance de aprender isso. Eu fiz isso sem saber, mas com o tempo, com o amadurecimento, você fala, poxa vida, depois de ouvir tantas histórias, eu falei, olha, eu nunca verei a cara dessas pessoas. Participei da vida dessas pessoas. Durante um tempo, eu me escreviam cartas, depois e-mails, agora mensagens. E são coisas maravilhosas que me emocionam. Então, se eu falo assim, eu sou um comunicador querendo inspirar e motivar, a resposta que eu tenho me motiva e me inspira. Porque cada pessoa que chega, eu falo assim, nossa, olha que papel que eu tenho. Então, isso me ensina. Então, não é mais uma coisa que eu dou, é uma coisa que eu troco. É uma coisa maravilhosa que o rádio permite. Hoje, você vê o rádio mais a internet. Elas não falavam comigo, hoje as pessoas falam também. É emocionante ver o jeito que você fala do rádio. Muda até o seu tom de voz, a sua paixão, que fica evidente quando você começa a falar desse assunto. E agora, o que me chamou a atenção no que você falou, que um dos méritos do rádio é justamente não ter preconceito. Porque o preconceito, ele muitas vezes vem da aparência, e o rádio não tem aparência, né? Então, a imagem estabelece um padrão, né? Estético. E a gente tem que olhar para as pessoas e saber o que está dentro delas. O que está fora a gente consome rápido. E às vezes para nessa primeira impressão da imagem e a pessoa não quer nem saber o que tem por dentro daquilo. E também uma mulher bela, um homem belo, uma maravilha. A estética é uma coisa regrada. Tudo bem, você tem, mas só que você consome rápido a beleza. Dali 5 minutos, você precisa ver se essa beleza se mantém. Isso vai se dar através do quê? Do que ela diz, do que ela sente, né? Como é que ela se coloca diante de você. De repente, aquela pessoa bela se torna feia e desinteressante. Então, quer dizer, a gente tem que pensar o seguinte, o que é que tem dentro desse porta-joias? Cada ser humano é um porta-joias. Ele é uma embalagem bonita, mas o importa é o que está dentro, é a joia. Então, a gente tem que chegar lá dentro da joia e essa pessoa que está falando, eu me comunicando, eu tenho que expor o meu interior, a minha verdade, para saber se ela tem afinidade com os seus valores. Quando eu encontro isso, potencializamos a nossa vida pela nossa amizade. Então, a comunicação, seja lá de que maneira for, ela promove isso, né? Outra coisa que eu acho fascinante no rádio é estimular a imaginação. Eu, durante minha infância e no início da adolescência, eu ouvi muito jogo de futebol pelo rádio, junto com meu pai, às vezes. E você ficava imaginando aquele lance, e depois esperava até tarde da noite para ver como era o gol de verdade ou o lance. E às vezes não tinha nada a ver, e o que estava na sua cabeça era muito melhor. Então, esse estímulo da imaginação é outra coisa fascinante, né, Elineu? Ah, sim, a imaginação é muito melhor. Eu, por exemplo, no rádio, antes da internet, eu sempre fui um baita cara bonito, alto, louro. As pessoas achavam eu bem melhor. Mas a imaginação é isso. Esse é o valor do rádio também. Legal. Ele não exclui a sua participação. Ele não exclui o ouvinte. É o ouvinte que constrói a comunicação junto com o locutor. É interessante, né? Quer dizer, eu dou estímulo, mas a pessoa entra com o repertório dela. Bacana a televisão vem com a imagem, a televisão vem com ilustrações, pronto, né? Então isso exclui a imaginação. E a imaginação é uma das inteligências mais poderosas que a gente menos, tem. Né? O receptor pensa menos com a televisão, e com o rádio ele é estimulado. Fica mais preguiçosa a mente dele. Justamente. Legal. E, para quem não se lembra ou não sabe, o Irineu se especializou no período da manhã. A maior parte da carreira dele, ele desenvolveu, né, atuou em programas matinais. Inclusive, lançou esse livro aqui, ó, que é o Feliz Dia Novo. Mas ele vai dar mais detalhes, contar mais dessa história no próximo bloco. Vale a pena conferir. Não saia daí. Até daqui a pouco.
nós voltamos aqui ao estúdio da Hit TV em São Paulo, onde é gravado o programa Análise Direta. Só lembrando, né, nosso programa é transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e também 190 países pelo canal 1 Europa. Hoje aqui ao meu lado o Irineu Toledo, radialista muito conhecido e uma figura humana fantástica, muito simpático, contando histórias aqui pra gente e falando um pouco da carreira. Por falar nisso, Irineu, você sempre trabalhou de manhã, né? Desde a década de 80, praticamente, quando você começou, grande parte da sua vida profissional foi pela manhã. Como que isso aconteceu? Foi coincidência, enfim? Foi coisa, até cheguei a fazer outros horários em FM, uma fase rotativa até, mas eu me fixei mesmo. Mesmo no interior eu trabalhava às 6 da manhã, eu gosto do horário da manhã, já nos anos 80, no início do FM, eu sou da turma da primeira hora do FM, né? Quando o FM surgiu, eu sou dessa turma dos 80. Vim para São Paulo, Manchete FM, depois de um tempo de folga, me fixei no horário da manhã. Então, praticamente, eu comecei a pensar e viver a atmosfera da manhã, o que é muito legal. Acho que é um horário muito bom de fixação da comunicação para quem está ouvindo, a pessoa tem menos assuntos para ela se dispersar. Amanhã é muito legal no rádio. Eu queria perguntar, qual que é a diferença? Tem uma peculiaridade para trabalhar de manhã? A pessoa está diferente nesse horário? É um público específico que tem as suas exigências ou suas necessidades? Eu acho que amanhã é mais fácil você chegar perto de uma pessoa, pelo rádio, pelo menos, né? Porque tem gente que fala assim, não fala comigo antes das 9. É verdade, Tem gente que acorda quietinho, mas não quer dizer que ela não está querendo ouvir. Ela está lá organizando o dia, pensando, vendo o que é da vida. Então, o rádio não é invasivo. E ela também não está tão crítica de manhã. Porque a pessoa, no meu caso de comunicação, eu cheguei a fazer jornalismo de manhã, mas era um jornalismo leve, a pessoa não está crítica. Então, quando eu chego de manhã para falar com uma pessoa, essa pessoa não tem idade. Eu falo, oi, com licença, bom dia, o dia está começando. Daí você não tem poder, você não tem beleza, você não tem idade, você não tem problema. Então, você não tem tanta crítica. Então, o locutor fica mais à vontade, porque você é criança. Tanto que eu brincava sempre no rádio, você acaba de cair do céu. Olha, é verdade. Você está no ar uma nova manhã, era uma das frases que eu usava. Porque é o seguinte, olha, agora vamos começar a lembrar quem você é, o que você tem que fazer. Mas no primeiro momento, você está viva, você está vivo, emocione-se, você faz parte. Então, é um jeito próximo de chegar, a pessoa não vai te afastar, ela fica sua amiga, deixa você ali. Parte do dia, quando começa o movimento, a pessoa entra na rotina dela, na agenda, aí ela não pode te dar muita atenção. É verdade. Então, a sua fixação é menor durante o dia, numa programação de rádio. Então, os horários de ponta de manhã é importante, você ter uma fixação. A audiência, o universo de ouvintes é menor, mas a sua presença, aquilo que a gente chamaria hoje, né, na internet de engajamento, presença é melhor. E fim de noite também, que a pessoa desligava tudo. Agora elas ficam olhando para a internet, mas desligava tudo e ligava o rádio lá às 10 da noite para ouvir o Sérgio Boca, para ouvir os locutores da noite, porque ela ficava ouvindo música romântica, que também era um jeito de aquecer o coração e dormir. Você citou o programa Nova Manhã. Eu fui ouvinte desse programa durante muitos anos. E um dos méritos dele, como você falou, num período do dia que a pessoa ainda está se preparando para o dia, ele aliava informação e música, né? E esse foi um dos segredos do sucesso. O lema ali era tocando músicas, trocando ideias, sem perder a notícia. Então, acho que o Ideias era isso. Deixa eu lembrar você, falar de filosofia, motivação, inspiração, falar de comportamento e tal. Música que sempre, né, dá um astral. E olha, as notícias do dia são essas. Quer queira ou não, essa é a realidade do mundo lá fora. E aí a gente já fazia lá uma curadoria das notícias mais importantes, com comentários de uma maneira muito leve, nunca portador de grandes verdades, como é muito peculiar do jornalismo. Você conhece bem isso. Às vezes o jornalismo se reveste de autoridade até demais em relação às verdades. Então, a gente sempre procurava mastigar as notícias de um jeito que o ouvinte criasse a sua própria convicção sobre os assuntos, né? Nem chapa branca e nem tão crítico, né? Você fala assim, olha, o assunto é esse, um diz isso, outro diz aquilo, mas essa é a notícia do dia e essa pode te impactar.
E também tinha um lema que eu usava ali, que você deve lembrar, que é mais importante do que a notícia, é como você vai enfrentar a realidade. Legal. Porque é isso aí, tem a realidade grande. Por exemplo, a gente fica muito concentrado, o jornalismo brasileiro, acho que no mundo todo assim, na questão federal. O presidente da República, tudo que faz, o que não faz. Depois fica o governo do estado ali e prefeitura. E a gente vive na cidade. A gente devia participar mais da vida da cidade, das notícias da cidade. E aí, se você olhar nos jornais que você assiste ou nos jornais que você ouve em rádio, vê que espaço tem para a cidade, que espaço tem para a comunidade. Então, a gente precisaria formar um outro tipo de convicção a partir do lugar onde a gente vive. Então, a realidade minha é a realidade do meu ônibus quando eu pego para ir trabalhar, é a realidade do meu filho, silencioso demais, incomunicável, que fica no quarto o dia inteiro, talvez triste, nem alegre, mas, enfim, nem senta muito na mesa. Eu fico preocupado com quem se comunica esse filho, ou ele está tendo um comportamento estranho, ou meu chefe, minha missão na empresa, como é que está a minha meta, a empresa está indo bem, quer dizer, isso é realidade. Então, por isso que eu chamo a atenção, olha, dentro do modelo estoico de filosofia, olha, vê lá o que você pode fazer com as suas virtudes, vê lá o que você pode fazer com a sua inteligência, vê lá o que você pode fazer com a sua disciplina, o que é que você pode mudar com a sua capacidade. Então, essa é a realidade. O mundo está desse jeito e o que é que eu posso fazer? Então, essa é a minha realidade. Acho que o nosso conceito de jornalismo e o meu conceito de jornalismo, onde eu faço, é sempre esse. A mídia interior, deixa eu ver o que a pessoa precisa filtrar. E segundo, o que é importante de fato. Se eu ficar nas mazelas, como a gente vê, da política partidária, é um tempo que a gente consome muito grande. E a gente deixa de ser propositivo e de até empurrar os políticos, empurrar a máquina, empurrar a história, falar, isso aqui não tem esquerda, não tem direita, isso aqui é importante. Tem temas que estão acima do partidário e que nós todos temos que assumir. Isso é democracia. Agora, se um tema, isso aqui é só da direita, por exemplo, a iniciativa, o empreendedorismo é assunto da direita. Não, não é assunto de todo mundo. A pobreza, a desigualdade, a questão social é tema da esquerda. Não é da esquerda, esse é um tema de todo mundo que vive nesse lugar. Com certeza. Então, se a gente pega os temas importantes e fala, não, isso é um que trata melhor. Não, tem coisas que é o jeito de fazer. São as prioridades que esquerda ou direita dão dentro de um modelo de como resolver os problemas. Isso é uma coisa. Aí tem os debates, tem as assembleias, as câmaras, para falar assim, olha, a cidade votou uma prioridade. A prioridade é social porque votou. Então, tudo bem. Mas é um problema de todos. Todo mundo é pela democracia, todo mundo é capitalista, todo mundo quer emprego, todo mundo quer prosperar, todo mundo quer empresa, iniciativa, livre iniciativa, empreender. Não é tema da esquerda, é tema nosso. Nós não vamos ficar tretando agora, e o jornalismo precisa ficar tretando em cima da temática, não. Isso aqui é nosso. Então, acho que a gente pode, eu pelo menos penso isso, andar à frente, né? A gente não é esquerda nem direita, a gente é à frente. Isso tem que ser feito. Agora, dentro dessas diversas áreas do jornalismo, você citou, por exemplo, aí, economia, política, você se especializou numa área muito pouco, que o jornalismo dá pouco, não diria pouco valor, mas não dá o valor necessário, que é uma questão emocional, sentimental, humana, de dentro das pessoas, do sentimento. E você se especializou nessa área, né? Eu não sei se eu me especializei, mas a minha atenção, o meu propósito Virou sua marca. Porque às vezes falar especialista parece que dentro desse modelo aí que fez pós. Não, o meu foco na vida, a minha atividade é totalmente voltada para o ser humano. Justamente. O ser humano é que está por trás da corrupção, é o que está por trás da solução, é o que está por trás das boas ideias e das más ideias. Então, o ser humano e o seu comportamento e a sua atitude é que muda o ambiente, é que muda a política. Então, vamos falar com o ser humano. O ser humano é que precisa ter uma base ética, uma base de valores e princípios antes dele atuar no mundo. Então, quando eu aprendi a ética, eu aprendi com quem? Com todo mundo. Aprendi com a minha mãe, é a mãe da gente que fica dizendo, isto é certo, isto é errado, isto não é seu, isto é do outro, e daí você vai aprendendo. E ela fala assim, olha, a partir dessa base de valores
que você vai se conectar, que você vai ter aliados, que você vai ter amigos, e é com essa sociedade de amigos é que você vai prosperar. Então, a gente aprendeu o que é sendo honesto, sendo correto. E a gente não pode flexibilizar isso na vida adulta em função de interesses, por causa das nossas ambições. Então, eu tenho que lembrar esse ser humano sempre que ele teve mãe, que ele teve uma família. E se ele não teve, ele sabe o que é honesto. Olha, se você não for isso, não adianta, você vai ser um péssimo empresário, você vai ser um péssimo empreendedor, você vai ser uma péssima secretária, um péssimo jornalista, porque você está desconectado da ética do mundo. E a ética, como já diria um cineasta antigo, Jean-Luc Godard, a ética é a estética do futuro. Agora que nós vivemos um mundo de tecnologia, de pós-verdade, que a gente está discutindo no mundo todo, onde a opinião vale mais do que os fatos, a gente precisa tomar um cuidado, que, na verdade, todo mundo está transparente. Todo mundo é visível. A gente perdeu a fronteira da privacidade por causa da internet. Estão aí invadindo até a fronteira da intimidade porque as pessoas expõem demais. Portanto, você não pode se esconder mais. Ou você é de verdade, ou você é ético, ou você está sendo assistido. Aí eu não vou querer fazer negócio com o Kleber. O Kleber não vai fazer negócio com o Irineu, porque o Irineu tem um comportamento muito flexível. Quando está bom para ele, está bom. Se não está bom para ele, ele te ferra. Então, a empresa oferece um produto, ela tem que ser um produto bom, tem que ser um produto ético, tem que ser o preço justo, porque todo mundo tem comparativos. Então, não existe mais no mundo lugar para mentira. Apesar dessa treta que a gente está de discussão, é porque a gente enxerga todo mundo. E todo mundo tem opinião, mas a gente está enxergando. Então, olha, seja verdadeiro, seja ético. Então, quando eu falo, a minha comunicação tem que estar mais voltada para isso. Eu entendi também, no meu curso assim, de vida, né, de jornalismo, por isso que eu fui para o emocional mais, que a gente muda menos as pessoas pelo racional do que pelo emocional. Quando eu sinto, isso aí que você falou, e muito sábio isso que você falou. Quando eu sinto, aquilo fica enraigado, Eu me sensibilizei com o outro, eu me sensibilizei com a história, eu entendi a dor do outro. Por isso que a gente tem hoje no jornalismo, eu até questiono um pouco essa expressão, o lugar de fala, mas deixa a pessoa falar. Seja lá quem for, seja a mulher, o negro, o gay, seja a mãe, o pai, a pessoa fala, é o lugar dela falar, porque se você ouve, você absorve aquilo, e aí sim passa a ser um conhecimento, e aí você compreende. E compreender é diferente de entender. Compreender mistura a emoção, olha, eu estou com você nesse sentimento. E entender, eu estou no cerebral. Eu entendi, mas, enfim, não me envolvi com a sua história. E a gente quer o emocional. O emocional transforma. O racional, ele estabelece métodos. Ele explica. Não estou dizendo que não seja racional. Eu até tento dividir a coisa assim. Olha, o ser humano é essencial, que é a parte de valor, ética, tudo isso que é intangível da gente, que é simbólico. Ele é essencial, é meu propósito. E a inteligência é o fundamental. Não adianta eu ter um baita propósito, ser honesto, não sei o que lá, e não ter método. Então, deixa eu usar a minha inteligência agora para fazer valer essa essência, para fazer valer esse projeto social. Senão só a intenção não vai, né? O meu coração está nisso. Agora, deixa eu colocar a minha inteligência também. Agora, se eu colocar a inteligência primeiro, eu não sei se eu consigo colocar o propósito depois. Então, eu tenho que querer mudar o mundo. Eu tenho que querer resolver a pobreza. Agora, o como... entra o fundamental, entra o racional. Agora, primeiro é o seguinte, olha, queira isso. Aí é o emocional. Queira mudar, queira parar de fumar. Queira parar de beber fortemente. Queira mudar um hábito ruim que você tem profundamente, porque senão a sua vida não vai mudar. Não dá para ser. Então, se você se conscientizar disso e se propor a fazer essa mudança, as outras coisas você vai conseguir alinhar depois, você vai ver o resultado. Se eu falar assim, não, faz isso, eu venho com a minha regra. Como todo... Minha regra é isso, assim, 5 passos para ser feliz. Fórmulas. Fórmula, 5 passos para isso, 10 para aquilo. Não adianta, a pessoa não entendeu ainda nem o que ela precisa fazer consigo mesmo, ela nem investigou as suas próprias dores, né? O porquê que ela é assim. O ponto de partida, o ponto de partida. Vai lá onde é que está o seu princípio, onde é que você perdeu a mão. Aí você volta naquilo, aí você estrutura o resto. Legal.
Bom, a gente está vendo esse discurso totalmente articulado, inteligente do Irineu, mas eu vou falar para vocês que a maior e a melhor característica dele é contar histórias. E no último bloco eu vou pedir para o Irineu contar algumas histórias para a gente. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Análise Direta, que é gravado aqui no estúdio da RIT TV em São Paulo e sempre traz um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. No caso de hoje, programa mais do que especial, aqui ao meu lado o Irineu Toledo, radialista e também autor desse livro aqui, que a gente já citou no começo do programa, mas eu queria que você falasse um pouco mais dessa obra, Feliz Dia Novo. Irineu de Toledo, Feliz Dia Novo já faz referência amanhã, que é a sua parte preferida do dia, né? Então, esse livro me pediram muito, porque eu sempre entrei às 6 da manhã com aquele papo, tá no ar uma nova manhã, tal. E todos os dias, é como o jazz, né? Improvisação sobre o mesmo tema. Todo dia a gente fala bom dia para as pessoas, o porteiro, o caminho, o padeiro, é bom dia. É uma mesma frase todos os dias. Mas ela carrega a sua energia, a sua simpatia, e é muito bom ouvir alguém dizer bom dia, né? Legal. Quando alguém fala bom dia, não aquele bom dia protocolar. Dia. Isso não é bom dia. Você tem que olhar nos olhos da pessoa e falar, oh, bom dia, legal, vamos aí, bom dia, valeu, bom dia. Isso é chegar. Agora, eu fiz todo dia isso no rádio. E sempre pensando nisso, por cada dia é um evento, eu só tenho o dia de hoje. Daí um dia lá tive a sacada do Feliz Ano Novo, falei assim, pô, na verdade, dia da confraternização é todo dia é de celebrar. Aí ficou Feliz Dia Novo, mas para dar título às mensagens que eu fazia. Daí eu peguei, elaborei vários papos que eu tinha, organizei frases para mim que são muito fortes, que me motivam também, e que eu sempre usei no rádio. Eu selecionei um pacote de frases inspiradoras para mim importantes, e mais os meus argumentos de visão de vida, de como começar o dia. Então, é um livro que não tem necessidade linear de você ler. Você abre qualquer página e lê, que legal, pode te servir. Isso é bom. Tanto que, como todo dia é diferente, você pode ver, nem a diagramação é igual, entendeu? A diagramação, se você ver, ó, não tem padrão o livro. Olha, ele é vivo, né? Já deu para perceber. Não tem fonte igual, não tem nada, porque cada dia é diferente para dizer a mesma coisa. Então, ficou muito bonito esse trabalho aqui, foi feito premium. Ele foi lançado de uma maneira direta, essa forma colorida, mas depois a editora Sextante lançou também o livro, teve 3 edições na Sextante, você encontra ainda aí pelas lojas Amazon, talvez encontre aí, e eu estou preparando uma versão digital. Mas é isso, a mensagem para você acordar e dizer bom dia para si mesmo, você se inspirar. Normalmente você tem um livro de cabeceira para dormir, esse aqui é um livro de cabeceira para acordar. Muito legal a definição, gostei muito. É um livro Agora, para acordar. você vê, a gente estava falando de inspiração. Eu, quando eu comecei a fazer o Nova Manhã, já era Nova Manhã o nome do programa, daí eu encontrei uma frase, que essa frase é praticamente o que eu repito a vida toda. É a frase de um violoncelista, ele disse isso já no fim da vida. Eu vou até dizer a frase aqui, se você me permitir, eu vou ler aqui do livro. Por favor. Que essa frase foi minha pedra de toque para todos os dias às 6 da manhã, porque ela era minha pessoal. Ela diz assim, ó, eu estou sempre renascendo. Cada nova manhã é o momento de recomeçar a viver. Há 80 anos que eu começo o meu dia da mesma maneira. E isto não significa uma rotina mecânica, mas algo essencial para a minha felicidade. Eu acordo, vou para o piano, toco 2 prelúdios e uma fuga de Bach. Estas músicas funcionam como uma bênção para minha casa, mas também é uma maneira de retomar contato com o mistério da vida, com o milagre de ser parte da raça humana. Mesmo fazendo isto há 80 anos, a música que toco nunca é a mesma. Ela sempre me ensina algo novo, fantástico, inacreditável. Assinado Pablo Casals, violoncelista espanhol. Que lindo. Quer dizer, tudo que eu faço na vida
nas minhas mensagens de Feliz Dia Novo, é repetir isso de maneiras mais diferentes. Diariamente uma música nova. Todos os dias você vai acordar, você tem a sensação que é igual, mas nunca é igual. E é você que vai ter que encontrar esse milagre, essa magia. Isso é que está na alegria de viver. Um testemunho desse de alguém aos 80 anos, que foi um brilhante violoncelista, né, na música clássica reconhecido. Você vê, todo ser tem angústia, mas como é que ele enche a casa dele de alegria? Fazendo aquilo que ele faz bem, fazendo direito aquilo que ele faz. Ele toca a música que ele gosta. Enfim, essa é a pegada. Você já citou aqui, né, o Fellini, agora citou esse músico, e sempre com histórias. Um dos seus pontos fortes, eu classifiquei, né, como o seu grande mérito, é contar histórias. Isso ajuda muito, é o diferencial do seu trabalho. Você vê, a história foi uma maneira como a civilização construiu o conhecimento, foi tradição oral. E as parábolas, tanto usadas por Jesus, sempre foram concentrados de ensinamentos éticos, de práticas, de boas práticas, de valor, de educação. Então, isso foi assim, muito forte, desde sempre. Então, contar história é um jeito de deixar um valor plantado naquela mente, naquele coração para sempre. Se você fica dando uma aula de 1 hora sobre determinado assunto, às vezes uma historinha de 2 minutos resolve aquilo. Tem uma história rápida no livro aí que você pode lembrar para a gente? Não é do livro. Você deve lembrar também que eu com Daniel Carvalho Luz fizemos o livro Insight. Sim. Eu narrava as histórias do Insight. Ele também é um contador de histórias, mas é um professor. E eu contava as histórias com os argumentos dele. Mas eu quero contar uma história aqui que eu ouvi de uma indiana, de uma Brahmi. Né? Eu estava num encontro com ela, eu participo muito de encontros de ideias, de espiritualidade, independentemente, sou um cristão, um coração cristão, naturalmente, mas ela contou uma história uma vez sobre gratidão. Diz que um rei muito poderoso na Índia, sei lá em que século, ele resolveu um dia, um rei muito generoso, abrir as portas do seu castelo e convidou todos os súditos para que fossem naquele castelo, naquele dia marcado, que as portas estariam abertas. Cada um que entrasse poderia pegar alguma coisa e levar embora. É claro que a notícia se espalhou, aquela fila imensa se formou diante do castelo, e as pessoas entravam e saíam. E todo mundo começou a falar em todos os lugares daquele rei generoso, que o castelo estava aberto, que todo mundo podia entrar na fila, entrar, pegar o que quisesse e sair. Paralelo a isso, começou a rolar uma outra história. Começaram a falar de um sujeito que vivia sozinho, que não tinha absolutamente nada, era quase um ermitão, que ele ia para a fila. E quando chegava a vez dele, ele cedia para quem estava atrás. E ia para o fim da fila. Isso aconteceu. Daí, de repente, começaram a falar muito daquela pessoa que chegava na fila, na vez dele, ele dava a vez dele. E aí os aspones do rei falaram assim, mas meu rei, você que é o generoso, agora as pessoas só falam deste homem simples, que nada tem e que vem para a fila, só se fala dele. Isso não é justo. Daí o rei mandou chamar esse homem. Ele falou, que bom que você veio aqui. Eu sei que você tem estado na fila, você chega no seu lugar e você entra e não leva nada. Por que você não pega qualquer coisa e leva embora? Ele falou, sabe o que é, meu rei? Você é um homem generoso, você é um homem que brilha. E essa sua generosidade faz tão bem para todas as pessoas. E eu descobri que ela faz muito bem para você também. Que o seu olhar, você se enche de alegria ao poder proporcionar isso para as pessoas. Eu queria muito viver a experiência de dar alguma coisa para alguém. Mas eu, como não tenho nada para dar, eu só tenho a minha vez. Só tenho a minha vez para dar. E isso me dá a experiência de doar. Isso só para dizer o seguinte, todas as pessoas podem viver num estado de gratidão. História fantástica. Todas as pessoas podem dar alguma coisa, não importa a condição. Veja lá o que você tem para dar. Pode ser a sua vez. Irineu, depois dessa história eu vou até acabar o programa, porque me emocionou realmente, que bela história. E vou acabar lamentando, porque
Pela minha vontade, a gente ficaria mais horas e horas conversando. É um prazer, um orgulho, como disse, já era o seu ouvinte, seu fã, obrigado. E agora tenho o prazer de poder conversar, te entrevistar e dividir também esse momento com várias pessoas que estão acompanhando e vão acompanhar muito mais, já que hoje vivemos a era das redes sociais e esse programa não tem limite, não tem fim, não tem hora para acabar. Agora eu queria reservar esses minutos finais aqui para você fazer sua despedida, deixar os seus contatos, enfim, você também é palestrante, é bom ressaltar isso, para as pessoas que quiserem contratar sua palestra, enfim, pode usar agora esse espaço para falar. Eu sou uma pessoa da mídia, a rádio, a internet hoje é minha rádio, eu já disse. Eu estou na internet, se você procurar felizdianovo.com.br, você me encontra. Se você procurar radiopositiva.net, eu tenho lá uma rádio em streaming também com bastante conteúdo. Estou lá, Irineu Toledo também no YouTube, estou por aí. E se você chegar perto, eu vou ficar bastante feliz também. Como palestrante, meu tema é futurabilidade, que é uma maneira que eu junto essa questão de como é que nós vamos para o futuro. O futuro é algo que a gente inventa. Então, tem muita coisa mudando, independente da gente. Mas é você que determina como é que você vai para o futuro. Então, minha palestra Futurabilidade trata de propósito e ética, mas dentro desse cenário de mudanças, desse cenário complexo de futuro que a gente vive. E eu sei que o ser humano nasce para ser feliz. Ele é feliz quando ele acha o seu lugar no mundo. Não importa qual é a sua profissão, a sua idade, o momento que você está na história, mas se você está no seu lugar do mundo, você encontrou o seu lugar no mundo, é nesse lugar aí que você vai fazer o bem, é nesse lugar aí que você vai ser feliz. Legal. Mais uma vez, muito obrigado. E você, gostou desse programa? Quer assistir de novo? Acesse lá, então, nossas redes sociais, pelo Facebook/programa Análise Direta, ou então no YouTube, no canal HIT Notícias. Lembrando, nosso programa é transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. Você também pode participar mandando mensagens, críticas, sugestões pelo WhatsApp. O número 55, para você que está fora do país, 11 99224-7760 é o número que está aparecendo aí na sua tela. E continue ligado, porque aqui você sempre tem um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Até a próxima!